Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo na santa paz de Deus. Mais um dia, para a glória de Deus, estamos aqui, para a honra e glória dele. Mais um dia vencemos, né, meus irmãos, pela presença dele. Que seria de nós, né, se não fosse o Senhor? Que seria de nós se Deus não tivesse no controle das nossas vidas? Hoje a gente não fazia nada, não podia nada, né? Se Deus não estiver na direção de tudo, a gente não consegue nada, não faz nada, não é nada. Mas quando Deus está na direção das nossas vidas, Ele nos dá força, né? Para vencer mais um dia e a gente ter vitória, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Se a gente buscar da parte do Senhor, né? Continuar crendo no poder dEle, a gente vai ver, né, as maravilhas de Deus acontecer nas nossas vidas. Tudo depende da nossa perseverança, da nossa busca, né, da nossa persistência. Só não podemos desistir, né? Enquanto tivermos vida, força, a gente tem que estar gritando por socorro, pedindo a Deus, né, por misericórdia, para que Ele venha ter misericórdia de nós. Se a gente for olhar para nós mesmos, olhar para a situação, diante dos nossos olhos, a gente pensa que não vai conseguir, que não vai aguentar, que não vai suportar, né? Mas quando a gente clama a este Deus que pode todas as coisas, né? Que nos ajuda a levantar todos os dias, nos dá força, nos dá ânimo para nos manter de pé, a gente vence, né? Porque a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores pela graça de Deus. Então vencemos mais um dia, para a glória de Deus, né? Estamos aqui glorificando o nome dele, que ele é digno de toda a honra e toda a glória. É a palavra hoje, né, em Mateus 10, aonde diz assim: percorria Jesus toda a cidade, aldeia, ensinando nas sinagogas dele, pregando o evangelho, o reino, curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado, errante, como ovelhas, que não tinha pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Oh, glórias! Mais uma fala de Jesus, né, meus irmãos? Jesus fala, né, que a seara é grande, poucos são, né, os ceifeiros. Poucos são aqueles que servem, aqueles que fazem, né, para Deus. Deus nos chamou, as coisas de Deus, tem tantas coisas, né, que a gente pode fazer, né, para Deus, em benefício, né, da palavra de Deus. E muitos tem um chamado, muitos pregam a palavra de Deus, muitos falam de Deus, né? Mas na hora que é para ajudar, na hora que é para servir alguém, ajudar alguém, né? Como os mandamentos do Senhor fala, as pessoas, elas não querem ter responsabilidade, elas não querem ter trabalho, elas não querem pegar carga de ninguém, elas não querem pelejar, né, com alguém, ser ali uma pessoa que esteja do lado da outra quando a outra está precisando. Por isso que às vezes por isso que a palavra fala, né, que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Tem ceifeiros, meus irmãos, que Deus determina em alguns lugares, bota em alguns lugares, né, para aumentar a seara, né? Mas pouco ele faz ali onde ele convive, onde ele vive ali. Pouco ele trabalha para Deus. Tem gente que está relaxando com as coisas de Deus. Está na hora de sair do comodismo. Está na hora de sair do conforto. Está na hora de sair do bem bom, né? Está na hora de ser esse ceifeiro verdadeiro de Deus, para aumentar a seara, né? Para que a seara cresça. Tem muitos ceifeiros, né? Mas fazendo pouca a obra de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor.
Tem lugares que Deus determina, né? Bota pessoas para ficar ali cuidando de uma situação, sendo canal de bênção ali, sendo mulher de oração, homem de oração naquele determinado lugar, né? E a pessoa nada faz. Ela deixa a desejar com as coisas de Deus. Aí Deus vê que ela não quis nada com as coisas que Ele enviou ela para determinado lugar. Deus vai enviar outros. Tem pessoas que Deus leva em certas cidades, em algumas casas, para fazer a obra dele, né? Para aumentar a seara dele. E a pessoa nada faz, né? Aquilo de Deus. E aí Deus vai e envia outra pessoa para aquele lugar. Porque Deus sabe que aquele cefeiro não quis fazer nada para a seara, não quis fazer nada para ele. Aí Deus vai, tira e bota outra pessoa. Enquanto você não quer fazer nada para Deus, enquanto você não quer ser o cefeiro aqui, né? Que aumente a seara, Deus tem outra pessoa para botar. Enquanto tu não quer fazer nada para Deus, Deus levanta outro, bota quem quer realmente fazer as coisas para Ele. Porque Deus está procurando verdadeiro, né? Pessoas verdadeiras que quer servir Ele de verdade, que quer fazer as coisas dele de verdade. Eu e minha família já passamos por algumas situações dessa, né? De Deus enviar alguns cefeiros para alguns lugares, botou em determinado lugar e não fez a obra dele. A obra dele ali através daquela pessoa que ele enviou não foi cumprida, né? Não foi executada. E Deus já nos tirou da nossa casa, nos enviou para esse determinado lugar para fazer a obra dele verdadeiramente como ele queria. Então é assim que Deus faz. Quando Deus vê que aquele cefeiro não quer aumentar a seara, não quer fazer nada ali, Deus envia outro cefeiro. Deus tira aquele, Deus envia aquele para outro lugar e tira aquele que não quer fazer nada, não quer aumentar a seara, não quer fazer a obra, está ali por uma determinada situação, mas nada faz. E aí Deus vai e envia quem realmente faz, né? Quem realmente quer fazer as coisas, a obra dele. Então, e na minha casa já aconteceu dessa situação de Deus colocar algumas pessoas em determinado lugar para fazer a obra dele. A pessoa foi, não fez, Deus já nos enviou lá no determinado lugar para fazer a obra dele. Muitas vezes tem servo de Deus, meus irmãos, que é servo de Deus, que fala de Deus para todo mundo, tem palavra para todo mundo, mas para a família não tem, né? Para a família não tem pregação, para a família não tem oração, para a família não tem uma palavra que abençoa, uma palavra que edifica, tem para todo mundo, mas menos para a família. E aí, muitas vezes, é servo de Deus, mas olha aquela família, olha e julga ela, fala dela, né? Vê defeito nela, aponta, e aí Deus jamais vai usar ela para aquela determinada pessoa. Muitas vezes Deus não usa, né, os seus familiares, alguns, para o outro, porque aquele outro condena aquele familiar, aponta, julga, né, fala por trás, e aí Deus não vai usar jamais para aquela pessoa. Deus não usa, porque se a gente olhar, qualquer servo de Deus é assim, se a gente olhar para um servo de Deus, para uma pessoa, para qualquer pessoa que seja, e a gente olhar com um olhar de julgamento, apontando, vendo os erros dela, né? Falando dela, jamais Deus vai nos usar para ela. Deus não vai nos dar palavra para aquela pessoa, porque o nosso julgamento a gente já fez, a gente já acusou. Como é que Deus vai usar um servo dele que já olhou para o outro e apontou, acusou, condenou? Deus não usa, meu irmão. Deus não vai dar palavra nenhuma. E muitas vezes Deus envia aquela pessoa ali na casa daquela outra para fazer determinada coisa que ele quer, né? Fazer a obra dele ali dentro daquela casa, com aquela família. Mas ela chega lá e nada faz. Deus não usa, não sai nada ali da parte de Deus, dela para outra pessoa, porque ela olha aquela pessoa com outro olhar,
com outro pensamento, e a gente não pode olhar para ninguém, julgar assim, se não for, né, dentro da palavra. Então, se a gente olhar com nossos olhos carnais e julgar o outro, falar do outro, Deus não vai nos dar palavra para aquela pessoa, porque a gente já fez o nosso julgamento. Então, porque quem julga é Deus, mas se a gente não deixar Deus nos usar para aquela pessoa e a gente mesmo for lá e julgar ela, Deus não vai nos usar para ela. Então, a gente, como servo de Deus, para qualquer pessoa, não importa quem ela seja, não importa quem ela é, temos que olhar com o olhar de Cristo, olhar, né, de compaixão, olhar de uma palavra que edifica, que abençoa, uma correção, mas não olhar apontando, vendo o defeito dela, acusando, né? Senão assim não vai vir nada de Deus para dar a gente para ela. Então a gente tem que olhar para o irmão, olhar com o olhar de Cristo, porque Cristo veio para todos, Cristo veio para os pecadores, Cristo veio para todos, para os bons e para os maus. Então, quando Cristo não faz acepção de pessoas, ele olha como olhar de Deus, né? Olhar de Pai, Ele que julga, ele é o único que pode julgar. Então a gente tem que ser assim, semelhança de Cristo. A pessoa muitas vezes ela está ali precisando de uma palavra, ela está precisando de uma correção da parte de Deus, uma palavra assim para despertar ela. E muitas vezes, às vezes até numa conversa, a gente conversando com ela, sem estar olhando, condenando os erros dela, a gente já sabe aconselhar, sabe dar uma palavra que edifica, uma palavra que abençoa, e ela vem ter um despertar na vida dela, ela vai olhar para ela e vai dizer, realmente, eu estou precisando me endireitar, realmente eu estou precisando ficar no prumo, eu estou precisando buscar mais de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, através de uma conversa, através, né, de dividir experiências com as coisas de Deus, Deus ele nos dá entendimento, Deus ele fala através ali de uma conversa, e a gente às vezes se corrige apenas com a conversa que a gente está tendo, às vezes apenas com a palavra pregada, né? Vem uma palavra que nos desperta e diz assim, não, é verdade, não é que está certo, eu vou ver onde é que eu estou errando, eu vou ver o que eu tenho que me direitar, eu vou ver o que eu tenho que fazer mais, eu vou ver onde é que eu estou errando para não errar mais, eu vou ver o que é que eu preciso mudar, né, dentro de mim. Então, Jesus, ele procura do servo dele, né, quem prega a palavra, quem leva a palavra, né, quem faz a obra dele, quem aumenta, né, a seara, porque cada vez que a gente fala de Jesus para a pessoa, cada vez que a gente visita alguém, né, que a gente leva uma palavra de Deus, que a gente prega algo de Deus, fala algo que Deus mandou falar, ali o nome de Deus já está sendo glorificado, né? Ali já está tendo a multiplicação de tudo aquilo que Jesus nos ensina, e aí a gente vai levando a palavra de Deus, falando de Jesus para as pessoas. Mas se a gente olhar com um olhar de condenação, apontando, a gente não vai ter nada de Deus para falar para as pessoas. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas Jesus está aí, né, para perdoar quem faz coisas erradas, quem peca, quem anda no erro. Então Jesus, ele quando vai para uma pessoa, ele quer salvar, ele quer limpar, ele quer libertar. Ele não vai para uma pessoa que está errando, logo jogando na cara dela os erros dela, falando que ela está errando, que ela está pecando. Deus vai ensinar ela a não pecar mais, Deus vai ensinar ela a se limpar daquilo, Deus vai ensinar ela a não fazer mais aquilo de errado. É a missão do servo de Deus, quando Deus envia, tira da tua casa para botar em outro lugar, né? Para que a palavra dele se cumpra, para que as coisas dele venham a ser cumpridas nas nossas vidas e na vida daquelas outras pessoas. Então Jesus diz, né, que a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Quantos servos de Deus que tem aí, né, meus irmãos, que não sai da sua casa para fazer uma visita a um irmão,
não liga para o irmão para saber se está precisando de alguma coisa, né? Não pergunta como o irmão está. Não, muitos aí sabem que tem irmão precisando de oração. Muitos aí não vai fazer uma visita a uma pessoa que está acamado, que está enfermo, né? Tudo isso faz parte da nossa vida com Cristo. Cuidar um dos outros, né? Orar um pelos outros, ajudar o irmão quando estiver fraco em oração, perseverar em Deus, ajudar ele a perseverar, né? Dar uma palavra que levante ele ali, que edifique ele ali, que sustente ele ali através daquela palavra. Mas muitas vezes tem servo de Deus, muitas vezes tem família que tem servo de Deus dentro de casa e aquela pessoa ali não faz uma oração pelo seu familiar, né? Não ora pelo seu familiar está passando por alguma situação, não acorda liberando uma palavra, declarando ali em nome daquela pessoa. Então, esses são os poucos cefeiros, né? Que dentro de casa conhece a palavra de Deus, tem a palavra de Deus, sabe da verdade de Deus, mas não pratica dentro da sua casa, né? O seu próprio familiar precisa ouvir uma direção de Deus. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, você tem um familiar doente, você tem um familiar, né, um parente, um vizinho que não serve a Deus, que precisa ouvir uma palavra, precisa de uma oração. Você é esse cefeiro aqui, que precisa, né, aumentar a seara. Ir lá levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus para ele, falar de Deus, ser mulher de oração dentro da tua casa, né? Fazer a diferença. Mas muitos tem mulheres de Deus que dentro da sua casa não ora, não impôs as suas mãos para um filho, para um irmão, para um marido. Quantas vezes você que é mulher de Deus, que é casada, quando foi que tu orou pelo teu marido? Quando foi que tu buscou pelo teu marido? Quando foi que tu fez uma oração para ele? Que tu viu ele precisando de uma oração? Quando foi que você orou pela tua casa? Você que é mulher de Deus, quando foi que tu viu teu filho passar por algum problema e tu foi lá, na ousadia, na presença de Deus, orou pela vida do teu filho, impôs tuas mãos, intercedeu por algo que você está vendo que está acontecendo dentro da tua casa que não provém de Deus, tem coisas ali erradas, você como mulher de Deus, não se acomode, minha irmã, não relaxe, está na hora de despertar, está na hora de praticar as coisas de Deus. Quanto tempo tu é serva de Deus? Quanto tempo tu é servo de Deus? Para estar acomodado com a situação, aceitando a situação na tua casa. Então seja que esse cefeiro aumente a seara de Deus. Deus está precisando que tu faça mais para Ele. Aonde foi que tu parou? Quanto tempo tu não busca mais? Quanto tempo tu não ora mais? Quanto tempo tu fazia mais para Deus e hoje tu não faz quase nada? Está na hora de voltar, está na hora de se movimentar, de trabalhar, de fazer para Deus. A seara precisa estar grande, a seara precisa estar cheia. Seja esse cefeiro, né? Aumente a seara de Deus, vá ganhando alma para Jesus. Vai visitando aquelas pessoas que nunca ouviu de Deus. Eu tenho certeza que aonde tu mora, tu tem familiar que não serve a Deus. Tu tem familiar que nunca ouviu uma pregação através da palavra. Seja ousada na presença de Deus. Vai visitar um parente, vai visitar um irmão, vai visitar um vizinho. Em vez de estar jogando conversa fora, falando de coisas que não te abençoam, que não te edifica, que não te faz crescer na presença de Deus, chega para o vizinho, prega de Deus para ele. Chega para teu parente, prega de Deus, prega a salvação, prega o perdão, prega que Jesus salva, mas para Jesus salvar, precisa se converter, precisa ser batizado. Prega a palavra de Deus, aumente essa seara, porque Jesus está em busca desses cefeiros aqui. Os cefeiros somos nós. Se Deus te mandar ir em algum lugar, vá, faça a obra dele, prega a palavra dele, né? Faça a vontade de Deus. São poucos. A própria palavra fala, se Jesus aqui está falando que a seara realmente é grande, mas poucos são os cefeiros, né? É porque Jesus sabe que nem todos levam a obra dele a sério,
né? Nem todos vivem a verdade dele, nem todos pregam o evangelho. Tem tantos que só escuta, só assiste pregação, só vai para a igreja ouvir o pastor pregar, mas não tem a capacidade de pegar a Bíblia, pregar a palavra de Deus para outra pessoa. Você não seja só ouvinte, seja praticante da palavra, porque se você ler a Bíblia todo dia e você não praticar, aqui é apenas mais um livro para você, é mais um livro para você, se você não praticar o que está aqui. Então, se você é servo de Deus, serva de Deus, prega a palavra de Deus, fala de Deus. Eu tenho certeza que aonde tu andar, onde tu passar, onde tu pisar tuas plantas dos pés, vai ter alguém que precisa ouvir de Deus, que precisa ouvir algo de Deus, da palavra de Deus. Então a gente tem que ser igual esse cefeiro aqui, aumentar a seara, agradar a Deus, né? Servimos a um Deus, viemos para este mundo servir a Deus, fazer a obra, pregar a palavra, né? Não deixe, porque na palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem um sim que tem o chamado de Deus realmente para pregar a palavra, né? Aquilo que Deus determinou. E tem na palavra também que Jesus disse: vai, prega o evangelho ao quase canto do mundo. Todos nós podemos pregar a palavra de Deus, falar de Deus, porque tem muitas pessoas que não vivem o que a gente vive na vida, a vida com Deus. Quantas pessoas não conhecem nada de Deus, né? Às vezes, meus irmãos, tem pessoas idosas, né? Que é vivida, que não conhece nada de Deus, não sabe o que é batismo, não sabe o que é se libertar, não sabe o que é pecado, o que é o que a Bíblia fala sobre o pecado. Eu falo, por exemplo, um senhor de 70 anos, meu marido foi falar para ele sobre o batismo. Ele não entendia porque tinha o que era morrer para o mundo e nascer para Cristo, o que era que ele tinha que fazer. E meu marido explicou para ele, né? E ele disse que quer esse batismo, ele quer se batizar, né? Ele quer morrer para o mundo e nascer para Cristo. Ele quer viver essa realidade aqui que a Bíblia nos oferece. Então imagine, meus irmãos, se neste dia que meu marido encontrou com esse senhorzinho de 70 anos, meu marido falou de Deus para ele, né? E falou da passagem de Nicodemos, que pregava a palavra de Deus, lia as escrituras, mas não sabia, não praticava o que estava na palavra. E meu marido falando de Deus para esse senhorzinho, ele perguntou o que significava o batismo. Uma pessoa de 70 anos não conhecia a palavra de Deus, a Bíblia, não conhecia os mandamentos de Jesus. E depois que o meu marido explicou para ele o que significava o batismo, a salvação, né? Ele disse que quer para ele viver essa verdade, ele quer. Então tem muitos que têm de Deus e não quer, né? Deus ali fala, Deus está falando, Deus está dando palavra, ela está pegando, mas praticar que é bom, saber viver, querer viver essa vida com Deus, só faz ouvir, só é praticante, só é ouvinte, mas não quer ser praticante. E aí como é que uma pessoa dessa vai se libertar? Como é que uma pessoa dessa vai se converter? Já essa não, essa ouviu e diz que quer viver esta verdade de Deus. Glória a Deus por isso. Então somos aqui, meu marido aqui foi esse cefeiro, né? Meu marido foi esse cefeiro aqui para esse senhor, né? Quis levar a palavra de Deus, falar de Deus para ele. Então eu tenho certeza que você conhece pessoas que não conhecem Deus, não vivem a vida com Deus. Então seja aqui esse cefeiro, fala de Deus para ele, aumente essa seara. Quando chegar naquele dia, o Senhor vai olhar para tuas mãos e vai perguntar o que é que você tem para ele. Você vai abrir as mãos e o Senhor vai ver o que você fez aqui na terra, né? As obras vai estar nas tuas mãos, o que você fez. Você não vai ser salvo pelas obras, mas o Senhor vai perguntar o que foi que você fez. E aí Deus vai ver lá o que você fez através das tuas mãos. Então a gente
Tem que ser assim. Tem que levar a palavra de Deus. Tem que pregar o evangelho de Cristo. Tem que falar a verdade de Deus. Mas é falar, não é amaciar, não. É quando alguém vir fazer uma pergunta para você sobre a Bíblia. O que é que Jesus quer dizer disso e disso e disso? Você ser verdadeiro, pregar dentro da verdade. O que Jesus realmente está falando. Se no livro que ele te perguntar, a pessoa te perguntar, se eu morrer sem Cristo, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, você vai para a palavra. Você vai para a palavra, vai ser verdadeiro dentro da palavra. Cabe a ela pegar a palavra, cabe a ela aceitar ou não, né? Como uma passagem do rico e Lázaro, né? Do mendigo Lázaro, né? O rico, você viu para onde o rico foi. E você viu para onde o Lázaro foi, né? Aí essa é a comparação, essa é a verdade de Deus. O que acontece como aconteceu com o rico e como aconteceu com Lázaro. Então, assim fica a palavra corretamente para quem não se converte, para quem não quer a vida com Deus, para quem quer saber quando morrer para onde vai. Porque a gente sabe, né? A gente sabe para onde a gente vai. Se a gente permanecer com Cristo, né? A gente sabe o caminho que a gente está trilhando, seguindo, é o de Cristo. Mas aquelas pessoas que não estão seguindo o caminho de Cristo, não quer nada com Deus, para onde elas vão? Então, da mesma forma que meu marido foi aqui verdadeiro, falou a verdade de Cristo para esse senhor de 70 anos que não sabia isso, né? Glória a Deus, através da palavra. Ele despertou, a palavra entrou no coração dele. Ele viu verdade dentro da palavra, ele viu verdade em quem estava falando. Então é assim que temos que ser, os cefeiros, para aumentar a seara de Cristo. E aqui a palavra diz assim, né? Que rogai, pois, ao Senhor a seara, que mande cefeiro para a sua seara. A gente tem que ser esse cefeiro aqui, né? Temos que ser. Aí Jesus diz que são poucos os cefeiros. Porque as pessoas, elas não querem mais orar um pelas outras, elas não querem mais, né, chegar, interceder por outra pessoa, elas não querem pegar essa responsabilidade, elas só querem sentar no seu cantinho, ouvir a pregação, ouvir de Deus e acabou, o culto foi embora. Ela não quer aumentar, né, a seara de Cristo, pregando a palavra. Mas glória a Deus por isso. Aqui Jesus também fala que das ovelhas, né, desgarradas, que não tem o pastor. Quantas pessoas estão aí, né? Quantas ovelhas estão aí perdidas? Quantas ovelhas a gente precisa trazer para Cristo novamente? Quantas ovelhas desgarradas estão aí, sem o seu pastor, né? Sem a Cristo? Então a gente tem que trazer, buscar essas ovelhas que estão desgarradas, que estão sem o seu pastor, para Cristo. Temos que falar de Cristo, trazer elas novamente para a presença de Deus, aquelas que estão afastadas, aquelas que estão desgarradas da presença de Deus, trazer novamente para o rebanho, trazer novamente para Cristo, né? Para que ela volte para Cristo novamente, para que ela venha se juntar, para que ela não venha se perder, porque chegar naquele dia, Cristo quer estar com ela, todas elas do lado dele, não quer que nenhuma se perca. Então, se você conhece alguém, alguma ovelha que está desgarrada do seu pastor, de Jesus, que é o nosso bom pastor, traga ela para Jesus novamente, fala de Deus de novo, fala para ela de novo, leva a palavra de novo, ore por ela, né? Peça a Deus de novo por ela, fala de Jesus de novo para ela, para que ela venha voltar para Jesus, para que ela não se perca, para que ela não venha ser condenada, né, naquele dia. Então, se você conhece uma ovelha que está aí afastada dos caminhos do Senhor, chama ela de volta, prega a palavra de Deus, tenha paciência, né?
vai falando de Deus novamente, vai falando a verdade de Cristo para ela, que Deus toca no coração, né? Quantas pessoas aí deixaram Jesus, quantas pessoas aí tá desgarrada sem Cristo, sem a mão de Cristo em cima, sem o apoio de Deus, tá aí, né, a largada a Deus dará, vivendo a sua própria vida, andando com suas próprias pernas, fazendo a sua própria vontade, não quer saber de Deus. Umas têm Deus, mas não quer levar a sério a vida com Deus. Umas servem a Deus, mas não quer deixar Jesus entrar, fazer morada, limpar. Outras se convertem, mas não quer uma vida séria com Deus. Acha que a vida com Jesus é só dizer sim e pronto, não é. A vida com Deus, a caminhada com Jesus é longa, é grande. Temos que perseverar até o fim, para que a gente venha ser salvo naquele dia. Glória a Deus pela palavra. Jesus falou teu coração nesta noite, mais uma palavra de fé da parte de Deus, mais um despertar para nós, mulher de Deus, homem de Deus, que prega a palavra, que conhece a palavra de Cristo, para que a gente venha sair do comodismo, para que a gente venha sair do nosso conforto. Temos irmãos que precisamos de uma oração nossa como cefeiro, temos irmão que precisa de uma palavra, precisa de uma palavra de conserto, precisa de uma palavra abençoadora, precisa de uma palavra de cura, uma palavra de correção. E a gente, como servo de Deus, temos a verdade de Deus para ajudar o irmão, né? Quantos irmãos que servem a Deus, mas precisa ouvir algo da parte de Deus, precisa ouvir uma palavra para despertar, né? Que às vezes se acomodou demais com as coisas de Deus, e agora com uma palavra dessa assim, deu um despertar. Não, realmente, eu vou fazer mesmo, minhas irmãs, quando eu me converti logo, eu ia para a igreja, e chegava em casa, e eu ficava assim pensando, o que é que eu vou fazer para Deus? Eu não faço nada. O que eu deveria fazer para Deus? Aí uma vez eu conversando com uma irmã em Cristo, aí uma palavra que ela me deu um despertar. A gente sempre tem algo para fazer para Deus, né? E a gente sempre tem algo para fazer servindo a Deus. E aí, numa palavra que ela me deu, ela disse, não tem nada para fazer para Deus? Faça uns papelzinhos, umas mensagens bíblicas e distribui. Aonde você chegar, em um mercado, em uma padaria, pergunte se a pessoa aceita aquele papel e dá. E eu falei, é mesmo. Aí fui, tinha uns papelzinhos do Salmo 91, peguei, daí saí e dava às pessoas, e aquilo me alegrava, porque eu estava fazendo alguma coisa para Cristo. Quando eu me converti logo, eu estava fazendo alguma coisa, agradando a Deus em algo. E aí, de lá para cá, a vontade de servir a Deus é maior, a vontade de fazer mais para Deus é maior. Não importa o meu cansaço, não importa as lutas que eu tenho, não importa as tribulações, os levantes, não importa. A vontade de servir a Deus é bem maior do que isso tudo que vem para mim. Quanto mais eu faço para Deus, mais eu quero mais, fazer mais. Eu amo quando Deus me tira da minha casa, me leva para outra cidade, para uma determinada missão. Eu e minha família, eu amo. Eu vou com tanta alegria, eu vou com o coração transbordando. Jesus já nos proporcionou viagens para ir, missões para ir para outros lugares, levar algo que ele tinha para fazer em determinado lugar. Ele nos mandou. Isso é gratificante, fazer para Deus. E tudo que a gente foi assim, em missão que Deus nos mandou, era exatamente aquilo que a pessoa estava precisando ouvir, se corrigir, né? Se pôs na posição. Pessoas que Deus nos mandou para determinado lugar, que estava fraca, estava precisando de uma palavra para se levantar, para se erguer. E todos os lugares que Deus nos mandou ir, Deus fez a obra dele, Deus está fazendo a obra dele para aquelas determinadas pessoas que Deus nos enviou para lá. Então somos esse cefeiro de Jesus, né? Temos que aumentar assim a seara cada vez que Deus nos manda
para determinado lugar, para fazer determinada coisa dele. A seara vai crescendo, porque aonde a gente passa para fazer algo que Deus nos manda, tanto a gente recebe de Deus, como a gente dá de Deus para a pessoa. É só a glória de Deus mesmo, é poder de Deus puro, porque aonde Deus nos determina aí, tem milagre, tem libertação, tem cura, tem correção, ou glórias, e é assim que Deus nos guia, é assim que Deus quer que a gente seja para Ele. A gente está disposto para Deus, a gente está assim livre para fazer as coisas de Deus, assim Ele queira, assim Ele nos manda. Estamos assim, em qualquer momento que Deus falar vai, a gente vai, faça determinada coisa, a gente faz, porque a gente vive para agradar a Deus, para obedecer ao Senhor. Então você acha que nesses lugares onde você mora não tem pessoas precisando ouvir de Deus da tua parte? Dentro da tua casa não tem pessoas que precisam ouvir de Deus através de você? Ouvir uma oração, receber uma oração, uma palavra. Tem gente na tua casa que está caído, que está enfermo, que está acamado, e tu, como mulher de Deus, não está fazendo o que Deus realmente quer que tu faça aí dentro da tua casa. Muitas vezes Deus já falou contigo o que tem que fazer, Deus já te deu direção naquilo para você fazer, mas você está botando em prática? Você está aumentando esta seara? Você está sendo esse cefeiro aqui da palavra? Então acorde, desperta. Não é hora mais para dormir, para vacilar. Levanta. Deus te quer na posição de serva, Deus te quer na posição de servo. Deus te quer fazendo a obra, levando a palavra, orando no nome de Jesus, curando no nome de Jesus. Deus quer derramar este poder sobre a tua vida, mas tu tem que ter uma vida mais íntima com Deus, mais próxima de Deus. Deus quer fazer algo aí, Deus quer trabalhar na tua casa, mas depende do teu esforço, da tua boa vontade com Deus. Glórias a Deus. Poder Deus tem demais. Ele só está esperando você se ficar na posição para Ele liberar tudo aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, na tua família, na tua casa. Então se levante hoje, fique na posição de serva de Deus, de mulher de Deus, de homem de Deus, de homem de oração, mulher de oração, para fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Jesus abençoe, que a palavra nesta noite tenha falado ao teu coração, que a palavra nesta noite tenha te dado um despertar, que a palavra nesta noite tenha te abençoado, te edificado. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Fica com Deus.